Saudações, meu nome é André Peron, sou professor de Geografia do Colégio de Aplicação da UFSC, doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Dentro desse programa, tive a grata satisfação de ser convidado a contribuir com esse projeto de formação inicial de docentes do NEPGEL, e com isso, resolvi, dentro desse desafio, trazer uma temática bem árdua, assim, para quem está começando a dar aula, que é a temática do clima. Então, dentro dessa temática do clima, a minha proposta aqui é por onde você caminha para abordar essa temática dos tipos climáticos do território brasileiro dentro, dos anos finais e dentro do ensino médio, ou seja, dentro da educação básica. Essa temática é uma temática muito difícil por ser muito abstrata. Então, assim como eu estou tendo cuidado de entender para quem eu estou falando, então, minha proposta aqui é falar para docentes que irão ingressar na carreira docentes, recém-formados, que estão recém-atuando junto a escolas, ou até mesmo para docentes com experiências que estão vendo esse vídeo para poder buscar alguma capacitação, para poder matar a curiosidade sobre esse tema. Então, a temática do clima, ela é uma temática abstrata quando nós falamos, por exemplo, para o 6º ano dos anos finais, para o 7º ano dos anos finais, que é onde a BNCC estabelece que essa temática ela deve ser abordada, tanto pelas ciências humanas, como pelas ciências da natureza. Então, a geografia, nesse momento, ela é distinta na sua abordagem. Por exemplo, isso daqui, tipos climáticos do território brasileiro, é um assunto propício e muito comum de ter dentro do 7º ano. Então, como que você aborda para um 7º ano esse tema de forma a tornar isso um conhecimento significativo? Esse é o desafio, é muito abstrato. E um outro desafio relacionado a esse tema é o posicionamento dessa temática dentro do ensino médio. Então, no novo ensino médio, essa reestruturação que a educação passa por esse momento dentro do Brasil, então em alguns estados, algumas escolas, alguns municípios, na iniciativa privada, na iniciativa pública, nós temos aí escolas já trabalhando com a nova BNCC e estruturando a sua dinâmica escolar. Isso inclui currículo, frequência, atuação dos alunos, avaliações e tal, a partir de uma proposta de 4 áreas do conhecimento, onde a geografia está dentro das ciências humanas, e essa temática do clima ela está mais concentrada, não que ela não possa ser abordada pela geografia, dentro da ciência da natureza, mas ela está sinalizada nas ciências da natureza. Então, para a geografia é muito importante se utilizar dessa temática. Essa temática ela é um importante eixo de integração entre as áreas do conhecimento, está aí dentro da própria geografia, aquilo que se refere à climatologia, como o próprio professor Francisco Mendonça, a professora Dani Oliveira colocam no livro que eu vou apresentar daqui a pouquinho ali. A própria climatologia ela é essa ponte entre a ciência, a geografia física, e a geografia humana. Então, a ciência da natureza e as ciências humanas, essa temática ela vai permear a essência da geografia, que é a relação sociedade e natureza. Então, entender o clima é muito importante e abordar esse clima é realmente algo que, se você está assistindo essa aula, você está no caminho certo, porque é desafiador e complexo. Então, para isso, o que acontece? Tem muitos slides de conteúdo, os slides vocês terão acesso no material depois, beleza? Eu vou passar por aquilo que é fundamental falar, Então, quando você vai abordar o clima, é importante que você trabalhe com os materiais e recursos que você tem disponível. Então, que você observe dentro da sua realidade o que você tem, Não é toda escola, toda instituição, todo professor, que tem essa maravilha de recurso que tem o Labitat, Quem conhece sabe, quem não conhece, se um dia conhecer, saberá a disponibilidade de recursos didáticos, de materiais que são produzidos e que têm disponíveis, para uma abordagem sobre qualquer tema da geografia dentro do Labitat. Contudo,
nas escolas, nas instituições, quais são os nossos materiais, quais são os nossos recursos de papelaria, recursos tecnológicos, né, recursos físicos de acondicionamento, de uma saída de campo, né, de construção, disponibilidade de materiais, quais são os materiais que nós temos, por exemplo, materiais didáticos. Então, nessa aula aqui eu garimpei muito dentro dos materiais do ensino médio, dessas 3 coleções que estão disponíveis no portal e-docente aqui, então tem um cadastro ali, e aí a partir desse cadastro você acessa esse material, de onde eu tirei boa parte de ilustrações que existem referentes a essa temática. Então todos os temas que eu passar, né, daqui para frente, aqueles que dizem respeito a ilustrações didáticas, que vocês terão acesso aí dentro do PDF que vai estar junto da aula, vocês podem usar e são desses materiais. Então, o que você tem? O que o teu estudante vai ver? O que ele vai ler? Né? Por onde você vai caminhar com esse material? Você só vai desenhar, só vai registrar no quadro, vai ter algo? Então, por onde que a gente vai caminhar? E qual o conteúdo? Qual a profundidade que você vai tratar esse tema? Você vai ficar só naquilo que você tem dentro de material didático? Ou você vai buscar outras publicações, outros estudos, outros recursos referentes a essa temática? Então, né, aqui nós temos uma boa referência, né, esse livro, Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil, né, traz justamente essa discussão, de forma aprofundada, da climatologia, né, então, com uma pegada acadêmica, mas que é acessível e muito interessante ao docente, e ao docente transmitir essas informações aos seus estudantes, aos seus discentes dentro do ensino médio, principalmente, né? E dentro da educação básica também, mas com uma apropriação maior da linguagem. Então, interpretar um mapa como esse aqui, por exemplo, né, que é projetado, que é o mapa retirado desse livro aqui, na página 151, então essas informações que vão aparecer nos slides, de onde provém o material, é um mapa que traz uma série de discussões sobre a dinâmica do clima e sobre os tipos climáticos do território brasileiro. Sintetiza, agrupa, né, essa linguagem cartográfica, ela agrupa uma série de informações, mas para entender ela e discutir e refletir sobre elas, é preciso o aprofundamento de alguns conceitos. Então, quando você for começar a sua aula, na sua atuação docente, ou quando você retomar esse tema dentro do seu planejamento de ensino, nos anos finais ou no ensino médio, é importante que você faça uma sondagem, né, que você investigue qual é o conhecimento que esse estudante tem, porque no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, que é onde essa temática pode ser abordada, né, no contexto curricular, qual é o conhecimento desse, como que ele vem dos anos finais, qual foi a experiência dele, né? E lá nos anos iniciais, nos anos finais, qual é o conhecimento que esse estudante tem sobre essa temática, o quanto você pode aprofundar, né, no avanço desses conceitos. Então essa ferramenta Mentimeter, ela te permite, né, incorporando as tecnologias aí, ela te permite fazer uma brincadeira com os estudantes usando o celular, né, respondendo para você a pergunta que você quer saber. No caso aqui, essa pergunta e essa ferramenta te permite trabalhar com 2 conceitos importantes da temática do clima. Então você não vai falar sobre, né, tipos de clima no Brasil se você não tiver certeza que o estudante está dominando, por exemplo, conceitos de clima e tempo. Ele tem bom discernimento sobre esses conceitos, para daí você incorporar outros conceitos. Então, por exemplo, conceitos simples que quando a gente pergunta sobre tempo, podem aparecer aqui sobre clima, chuva, calor, frio, vento, são conceitos que eu não coloquei aqui nesse slide, mas que poderiam estar aqui na resposta dos alunos, né? E eu trouxe algumas palavras, alguns conceitos aqui que demandam bons estudos para compreendê-los, né? Demandam um bom tempo de aprendizagem, integram uma série de elementos que permitem, né, uma dinâmica bem interessante dentro da organização das disciplinas e dentro da atuação da geografia. A gente precisa lembrar que na escola nós temos tempo, temos prazo, né, o trimestre, o bimestre, né, o número de aulas, o feriado que atrapalha, a avaliação, a prova que tem que ser feita. Então é importante você pensar nessa abordagem todo esse processo, né? E pensando esse processo, tentar contextualizar ele da forma mais presente possível da realidade do público que você trabalha. Então trazer, né, e aí incorporando tecnologias, trazer notícias, trazer portais, trazer informações, pegar a partir dessas manchetes a diferenciação dos conceitos de clima e tempo, né? Então, condição de neve, um alerta, né, de um
da Defesa Civil, os aplicativos que se tem disponível para trabalhar essa temática, que os estudantes usam, como que eles se apropriam dessas tecnologias para essa informação referente ao clima, e por que aqui é diferente de lá, né? O que a gente pode comparar? Pesquisa aí no teu celular, então, como que está o tempo lá em Manaus nesse momento, né? Como que está o tempo lá em Torres, né? Lá em Gramado. Então você consegue viajar, né, com esses recursos e trabalhar essa informação, diferenciar esses conceitos e trazer junto desses conceitos fundamentos importantes para entendimento dessa temática. Por exemplo, passar rapidamente pelos slides aqui, mas é importante você retomar isso. Você vai falar sobre tipos climáticos, sobre clima, caracterização do clima, certificar que o seu aluno conhece sobre a atmosfera, aprofundar alguns elementos que dizem respeito à sua realidade, por exemplo, as nuvens. O que, se a gente pensar na atmosfera, né, algo concreto são as nossas percepções, e o que a gente, dentro das nossas percepções, o que a gente vê são as nuvens, né, a luminosidade solar, que está aqui no quarto, se apropriar de conceitos importantes, como atributos ou elementos, né, trabalhar bem esses conceitos, incorporar linguagens importantes para o conhecimento do clima, como os climogramas, né, trazer as diferentes formas desses elementos do clima, como a umidade, né, a manifestação nas diferentes formas de umidade, os tipos de chuva, né, a caracterização das nuvens, a percepção a partir de uma ocorrência de chuva. Então, são elementos importantes, né, que puxam a conversa. Né? Alguém já pedalou contra o vento? Você tem aí, nessa força do vento, né, um bom argumento para trabalhar ali a questão da pressão atmosférica. Então, a apropriação desses conceitos, elas poderão trazer, né, informações importantes para que você atinja o objetivo, né, de fazer uma abordagem consistente sobre os tipos climáticos, né, que o aluno entenda que esses tipos climáticos que existem no Brasil não é algo estático que está apenas em um gráfico, mas é algo dinâmico, né, e que esse gráfico é uma média, e que essa média ela também é uma dinâmica que está, né, nesse âmbito da superfície terrestre. E aí, conforme a sua série, você aprofunda os temas. Então, aqui, ó, gradiente de pressão. Então, você tem que equacionar como que você vai trabalhar isso junto a anos finais e ensino médio. Mas você tem, a partir desses elementos, por exemplo, que se projetam aqui na tela, integração entre áreas de conhecimento, por exemplo, como a física, né, a matemática, incorporando gráficos, né, para trabalhar os fatores climáticos, são elementos importantes dentro dessa abordagem. E essa abordagem, ela é sempre importante ter, né, na construção desse tema, a questão da localização geográfica, da situação geográfica, né, do cenário que o aluno se encontra. Então, onde ele está na superfície? Qual a latitude? Qual o posicionamento dele dentro da superfície? O que isso interfere na vida dele, nas condições climáticas dele? Então, trazendo para a realidade um mapa desse daqui, ó, posicionando as capitais junto às latitudes, é um mapa muito importante. Do lado aqui uma tabela, são linguagens diferentes para reforçar o quanto, né, essa variedade do clima, né, está associada ao posicionamento da superfície, às características da superfície, o clima, né, trabalhar esses tipos climáticos é uma importante ponte para você trabalhar outros elementos físicos também, como biomas, né, como relevo, por conta da circulação atmosférica, da altitude. Aqui em Santa Catarina, né, eu falo de Florianópolis, nós percebemos bastante essas manifestações, que a gente chama de vento sul, que é a frente polar, né, as quedas de temperatura bruscas, dinâmicas interessantes, dessa forma de dizer, né, analisando como fenômenos na serra, como neve, né, dinâmicas mais tenebrosas, como tornados e até furacão, que já teve aqui. Então, são elementos que vão trazendo, né, conceitos, a incorporação de conceitos, né, esses conceitos como a caracterização da superfície, o albedo, a dinâmica das massas de ar, e aí a escolha do material é algo importante. Esse slide aqui é muito interessante, porque assim, em um material, as massas de ar elas aparecem em apenas um mapa, em outro material elas aparecem em 2 mapas. Então essa segunda projeção aqui, né, ela vai sugerir
essa dinâmica atmosférica que está relacionada ao quê? Né? Então, daí você já parte um conhecimento, daí você já consegue, por exemplo, incorporar um vídeo, que esse vídeo dos rios voadores aqui, que vai ter o link para vocês aí, incorporar uma imagem de satélite dinâmica, né? A partir desse site aqui que você consegue ter acesso a imagens produzidas no dia, né? Então você consegue perceber toda a dinâmica atmosférica em tempo real, a importância dessas informações pro cotidiano, para previsão do tempo, né? Para entender a dinâmica do ar, quais são as ferramentas para isso. Então, todos esses elementos que eu estou apresentando aqui, você consegue, por exemplo, ver com o teu estudante, tanto da educação básica, dos anos finais, quanto do ensino médio, por exemplo, nesse site do INDE, que é fantástico, né? Vocês peguem ali depois, né, dentro do material, e olhem esse site, a variedade de informações que você consegue trabalhar nele aqui, e conceitos que você consegue incorporar ele, por exemplo, né, do que já foi falado, latitude, albedo, maritimidade, continentalidade e do que está por vir, né, correntes marítimas, a temperatura dessas correntes, a ocorrência, né, de fenômenos a partir dessas correntes, utilizando imagens de satélites, né, que mostram essas dinâmicas de nuvem, essas dinâmicas de chuva, de temperatura, que estão acontecendo na superfície. E também é importante você casar essas informações com outros elementos. Então, a partir do momento que você pega esses elementos físicos da paisagem e a partir dele puxa a temática do clima ou com a temática do clima incorpora eles, você distribui isso pela superfície, né, esses elementos, e começa a fazer uma análise da caracterização, da localização do território brasileiro diante de um clima que é extremamente dinâmico no mundo. E com isso, né, você consegue elencar que o clima ele é uma área, né, do conhecimento dentro da geografia, enfim, não só da geografia, né, a meteorologia, climatologia, enfim, mas na escola está dentro da geografia, e na escola, dentro da geografia, essa temática ela se apresenta com diferentes classificações, de acordo com o material didático que você tem. Isso é muito importante, porque isso para um estudante, por exemplo, do ensino médio, que está lá fazendo os exercícios e tal, e se depara com um mapa diferente do que ele aprendeu, ou com climogramas diferentes daqueles que ele viu, é importante ele entender o que é essa linguagem, o que isso representa, e não somente, né, entender que esse climograma é a verdade sobre um determinado clima, mas ele tem aspectos daquele clima, né? Por quê? Porque o climograma ele se constitui de médias, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma série de 10 anos aí de Florianópolis, né? Material feito para trabalhar, por exemplo, na identificação das condições de tempo, de um fenômeno de enchente, né? Dentro de uma série, você consegue desenvolver isso, né? Fazendo uma pesquisa, buscando dados no IMET, né? Aprofundando o seu conhecimento junto a essas referências que existem na internet. Então, o que eu estou fazendo aqui? À medida que eu abordo um tema, eu vou apresentando para vocês quais são algumas possibilidades. Então, a sua discussão ela pode partir, por exemplo, aqui em Florianópolis, dentro de um mapa desse, né, do site de geoprocessamento da prefeitura, que apresenta as áreas de inundações aqui da ilha. E aí você consegue amarrar essa temática, por exemplo, as áreas de inundações, quando elas acontecem, por que elas acontecem? Será que é culpa do clima somente, nessas séries que a gente observa, né? Será que essa distribuição tem a ver com a distribuição espacial das chuvas, como aparece nesse outro mapa também, né, encontrado para esse fim dentro da internet? E aí não é possível fazer casamento dessas informações com outros fenômenos, como Laninha, como El Ninho, né? Você consegue partir desses conceitos complexos, né, para explicar alguns fenômenos que faz parte da vida ou que interessam aquele estudante, por exemplo, no momento que ele está estudando. Essa temática para uma prova, né, focando ali no ensino médio, por exemplo, para prestar um vestibular ou prestar o Enem, como exemplo desses exercícios que aparecem aqui, né? Então, esses exercícios mais clássicos da sala de aula, mais objetivos sobre o conteúdo, você também pode se apropriar das tecnologias para poder resolver esses temas, para poder trazer de forma mais concreta esses temas para o estudante. O painel global, por exemplo, esse site aqui é um site bem legal, que ele, em tempo real, ele mostra fenômenos naturais, como furacões, tornados e por aí vai. Então, é isso.
Eu espero que com essa sequência, né, de slides aí, que passei rapidamente, mas que você vai acessar aí na sua casa, né, a partir do vídeo, né, vai estar aqui embaixo para você, que você possa aí planejar uma boa aula, que você possa inspirar, né, os seus estudantes a saberem mais sobre essa temática e a conhecerem mais sobre a geografia de maneira geral, e isso possa realmente ter uma lembrança, né, uma atuação bastante significativa aí na tua carreira. Beleza? Valeu, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. Ficamos por aqui. Os livros didáticos, as referências bibliográficas disponíveis e todos esses links aqui no PDF junto com a apresentação para vocês acessarem e trabalharem aí depois. Certo? Um abraço, sucesso, saúde sempre e fiquem com Deus. Valeu, Nepegel. Muito obrigado ao programa de pós-graduação em Geografia da UFSC. Obrigado, aplicação. E seguimos. Em breve nos vemos aí pelas trilhas da geografia. Até.